Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje nós vamos conhecer a estação climatológica instalada na Fazenda Experimental da FESP, uma parceria entre o Instituto Nacional de Meteorologia e a Fundação de Ensino Superior de Passos. Veja a reportagem. A previsão do tempo é acompanhada no mundo inteiro e usada para compreender os fenômenos da natureza. Os dados que permitem a realização de uma previsão são coletados através de um aparelho como este, chamado de estação climatológica. A coleta feita pelo INMET na nossa região é feita somente aqui em Passos. Porém, existem outras regiões, outras cidades que têm uma mesma estrutura que essa. Todas essas unidades passam informações para o INMET de Brasília, onde são feitas as previsões climatológicas para todo o país ou para uma região específica. Como Passos possui a estação climatológica do INMET, tem uma previsão específica para Passos que pode ser acessada através do site do INMET e ver a previsão específica para Passos no próximo dia. A estação climatológica foi implantada na Fazenda Experimental da FESP através de uma parceria entre a Fundação de Ensino Superior de Passos e o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Com um convênio que a Fundação fez com o INMET, esses dados passaram a ser feitos todos automatizados e transferidos automaticamente para Brasília. Os dados climáticos de Passos e de toda a região são captados e enviados via satélite para Brasília. Lá, os meteorologistas e técnicos do INMET analisam as informações e fazem a previsão do tempo. O mais importante não é termos os dados brutos, mas sim esses dados trabalhados. Então esses dados são coletados aqui em Passos, são enviados automaticamente ao INMET em Brasília e lá, através do Instituto de Meteorologia, esses dados são trabalhados e nos retornam através de previsões. Essas previsões auxiliam os produtores rurais e aqueles que tenham necessidade das informações com previsões de temperatura, de chuva, quantidade de chuva, para aí assim eles poderem planejar suas atividades e executarem de modo correto. As mudanças de clima influenciam a agricultura, pecuária e diversos setores da economia. Os estudantes dos cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental da FESP aprendem como prever as mudanças climáticas através de uma estação climatológica manual. Qualquer hora nós estamos aqui na fazenda aqui, é só chegar aqui e vir que a gente mostra. Eu venho aqui com eles, mostro, explico cada aparelho para eles, qual que é o sentido. Pode só vir aqui na Fazenda Experimental. Eu acho que aqui em Passos está meio deslocado aqui, porque não tem como propaganda dessa INMET e tal. A faculdade agora que está investindo nisso aqui, porque é um bem que a gente tem aqui na fazenda, muito útil para a região nossa aqui, para os produtores, né? Que mais produtor que vai acessar o INMET para receber os dados, né? E veja no próximo bloco uma entrevista com o engenheiro agrônomo Pablo Forlan Vargas, professor dos cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental da FESP, que vai falar um pouco mais sobre o funcionamento da estação climatológica instalada na FESP. Até já! Por quê? 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 Você sabe por quê? Porque, separado e com acento, só pode ocorrer quando você for fazer uma pergunta, sempre no final da frase interrogativa. Veja o exemplo. Helena não veio à escola por quê? Helena não veio à escola, ninguém sabe por quê. Porque separado e sem acento ocorre sempre no começo da pergunta. Por que Helena não veio à escola? Esta forma ocorre também quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Veja o exemplo. Ninguém sabe a razão por que Helena não veio, ou seja, ninguém sabe a razão pela qual Helena não veio. Porque, escrito junto e com acento, é muito fácil, vem sempre com o artigo antes. Ninguém sabe o porquê da ausência de Helena. E também existem muitos porquês na adolescência. E para terminar, porque, junto e sem acento, é usado em casos de justificativa. Veja como. Helena não veio porque estava doente. Entendeu por quê?
Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Você sabia que pode evitar várias doenças tomando alguns cuidados simples com os alimentos? Quando for às compras, escolha somente os fornecedores de sua confiança e que tenham as instalações limpas. Tenha cuidado com os alimentos estragados. Preste muita atenção na data de validade dos alimentos e não compre produtos com embalagens abertas. Beba água tratada ou fervida. Lave bem os legumes, frutas e verduras. E para garantir, deixe de molho na água com vinagre para desinfetar. E não precisa enxaguar depois. Alimente-se bem e viva com saúde. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, nós estamos mostrando o funcionamento da estação climatológica do Instituto Nacional de Meteorologia implantada na Fazenda Experimental da FESP. No nosso estúdio, nós vamos conversar agora com o engenheiro agrônomo Pablo Forlan, que é professor dos cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental da FESP. Professor, antes de mais nada, para que serve uma estação climatológica? Bom, a estação climatológica ela serve para coletar os dados da nossa região e esses dados então são enviados a Brasília, no Instituto Nacional de Meteorologia, e lá esses dados são trabalhados e nos retornam à comunidade através de previsões climatológicas. E como a estação funciona? Luciana, essa estação ela funciona de forma toda automática, não há interferência de trabalhadores, de funcionários da faculdade. Ela é alimentada por energia solar, então não precisa de ninguém estar trabalhando junto a ela. Não tem manutenção nenhuma? Não tem manutenção nenhuma. Se necessário, se eles verificarem nos instrumentos em Brasília que há algum problema, vêm técnicos do próprio IMET e fazem os reparos. Então, é captado os dados aqui na estação, e através de um data logger, ele é todo enviado via satélite a Brasília. Com os dados coletados na Fazenda Experimental, o Instituto Nacional ele faz previsão para que região? O IMET ele faz previsão para todo o território nacional. A vantagem de ter uma estação aqui em Passos é que é feita também uma previsão pontual para Passos. E na Fazenda Experimental, vocês também utilizam uma estação manual com fins didáticos. Como é o funcionamento dessa estação? Até julho de 2006, nós tínhamos um estagiário que coletava os dados da estação manual, às 9 da manhã e às 2 da tarde. A partir do momento da implantação dessa nova estação, todos os equipamentos ficaram única e exclusivamente com fins didáticos. Então, quando os professores das disciplinas correlatas necessitam de dar alguma explicação com algum aparelho que exista na estação manual, então todos os alunos são deslocados até a fazenda e lá então o professor ensina esses alunos como manusear esses equipamentos. E quais são os dados que são coletados na estação climatológica? Os dados são de temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, precipitação, luminosidade e radiação solar. Como esses dados são utilizados? Eles são utilizados somente na agricultura? Eles são utilizados pelos mais diferentes segmentos da sociedade. Especificamente para a agricultura, a principal característica é a precipitação, que é o volume de chuva que cai. Como isso é utilizado pelos produtores rurais? Por exemplo, você está falando da estação manual, né? O produtor rural ele pode ter essa previsão na própria fazenda, utilizando-se dessa estação climatológica manual? Ele pode. Tem um aparelho que chama pluviômetro, que mede a quantidade de água que cai em cada chuva. Esse aparelho é muito importante para o produtor rural porque diz a ele a quantidade de água que caiu na chuva e, portanto, está no solo.
E aí quer dizer o momento, ele tem o balizamento do momento correto de fazer o plantio ou não. Especificamente na área da propriedade dele. Especificamente na área da propriedade. Caso ele não tenha esse aparelho, nós temos essas avaliações feitas na estação experimental. Então ele entra no site do IMET e consegue verificar a quantidade de chuva ocorrida naquele período. Mas aí os dados do Instituto de Meteorologia são da cidade de Passos toda? Não, especificamente da área da fazenda experimental onde está instalado. Como ele não tem esse dado na própria fazenda, o ideal é que ele procure numa estação mais próxima, que no caso da região de Passos é a estação localizada na fazenda. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos a falar sobre a estação climatológica instalada na Fazenda Experimental da FESP. Até já! A minha vida é um barco abandonado, infiel, no ermo porto ao seu destino. Por que não ergue ferro e segue o atino de navegar, casado com o seu fado? Ah, falta quem o lance ao mar, e alado torne seu vulto em velas, peregrino frescor de afastamento, no divino amplexo da manhã puro e salgado. Morto corpo na ação, sem vontade que eu viva, vulto estéril de viver, boiando à tona inútil da saudade. Os limos esverdeiam tua quilha, o vento embala-te sem te mover, e é para além do mar a ansiada ilha. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Vamos fazer uma demonstração aqui sobre o artesanato feito de garrafa PET, né? Uma técnica que nós fazemos porta-retratos, né? Saboneteiras, fruteiras, né? E todos são feitos tecidos manualmente. A princípio nós tiramos o fundo da garrafa e o bico. E a parte do meio, nós vamos cortar essas tiras nesse sentido. Ela é dobrada para o lado de fora, no centro. Depois nós dobramos a primeira ponta, deixando um espaçozinho de mais ou menos 3 milímetros dos dois lados e fechamos. A gente vai tecendo esse formato, chegando no canto e descendo até fazer o fechamento. Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações. Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. A mesma coisa você pode fazer no banho. Não fique com o chuveiro aberto o tempo inteiro. E quando for usar a descarga, verifique se a válvula não está com defeito e aperte somente uma vez. Feche bem as torneiras. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura. E se realmente precisar, use baldes e de preferência com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência, economize água. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviço de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33.
Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, nós estamos mostrando como funciona a estação climatológica instalada na Fazenda Experimental da FESP. No nosso estúdio, nós estamos conversando com o engenheiro agrônomo Pablo Forlan Vargas, que é professor dos cursos de Agronomia e Engenharia Ambiental da FESP. Professor, qual a importância desta estação, da implantação dessa estação climatológica na FESP e desta parceria entre o Instituto de Meteorologia e a Fundação? A principal importância é a previsão pontual para Passos de previsões do tempo. Quando a previsão é feita em uma área de abrangência maior, ela é menos precisa? Quanto maior a área de abrangência, menor será a precisão da previsão. Como nós temos instalado na Fundação a estação climatológica, então existe a previsão especificamente para Passos. A região, ela utiliza essa previsão, contudo, ela é feita especificamente para Passos. Como é feita a análise dos dados coletados em Passos? Aqui não há análise de dados, o que há é apenas coletas de dados. Esses dados são transferidos para Brasília, via satélite, e lá uma equipe de meteorologistas e climatologistas fazem a previsão do tempo utilizando os dados de Passos e de todo o Brasil. Então, por isso que existe a previsão do tempo para todo o Brasil, por regiões específicas e, no nosso caso, para o nosso município. E a previsão ela é feita por dia? A previsão ela é feita diariamente. Contudo, existe a possibilidade de termos previsões para daqui a 3 dias, daqui a 5 dias, para o próximo mês e até mesmo para daqui a 3 meses. Contudo, a cada vez que a gente distancia mais da data de hoje, essa previsão vai ficando menos precisa. E como esses dados são disponibilizados para a população? Os dados eles são disponibilizados através do site do Instituto Nacional de Meteorologia, que é www.inmet.gov.br. Eu gostaria que o senhor citasse quais são os outros segmentos da sociedade em que a previsão de tempo é utilizada. Sim. A previsão do tempo também é utilizada pela Defesa Civil, que pode prever a quantidade de chuvas que haverá e tirar certas populações de áreas de risco. Também há na área de saúde coletiva a intensidade de raios ultravioletas, que pode provocar câncer de pele. Então, a população, tendo essas informações, pode estar prevenindo com o uso de roupas mais adequadas, a utilização de protetor solar. E todos esses dados, eles são disponibilizados no site do Instituto? Eles são disponibilizados diariamente. Se você vai sair no período da tarde, tem como você entrar no site agora e saber qual que é a intensidade de raios ultravioletas nesse momento e prevenir logo em seguida. Professor, qual a importância desta parceria entre o Instituto de Meteorologia e a Fundação de Ensino? São todas essas características mencionadas: a prevenção de acidentes, a saúde coletiva, a prevenção, o planejamento na atividade agrícola. Pablo, os produtores rurais ou mesmo a população de Passos ou da região que quiserem conhecer a estação climatológica ou a fazenda experimental, é aberto à comunidade esse trabalho? Sim, tanto a estação climatológica como a estação experimental como um todo. É só agendar uma visita na Faculdade de Engenharia de Passos, que o telefone é 3529-8007. Lá estará acompanhando o engenheiro agrônomo responsável pela fazenda, que é o engenheiro Denner. Também lá existem outros projetos já em desenvolvimento. Como exemplo, eu posso citar a vitrine do milho, que estará acontecendo no começo do ano agora, e lá já está todo o plantio feito, que é, na verdade, uma competição entre todas as empresas produtoras de semente de milho, e isso dá um embasamento para o produtor rural escolher aquelas mais produtivas. Pablo, muito obrigada pela sua participação e o FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã!
Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.